E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Segurança da Informação, curso oferecido pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. O objetivo aqui desse nosso primeiro encontro é falar um pouquinho sobre o curso, sobre a estrutura de como que a gente vai estar trabalhando, né? Eu vou me apresentar também para vocês e fazer uma primeira introdução teórica aqui sobre o assunto, tá? Então, meu nome é Lucas, coloquei o contato aqui do meu LinkedIn, vocês podem estar me adicionando, a gente vai trocando ideias, a gente pode usar também o Moodle, que vai ser o nosso ambiente aí que vai estar intermediando o nosso sistema aqui de aprendizagem, vou mostrar também para vocês daqui a pouco. E eu sou professor aqui no Instituto, lecionando aí as disciplinas, né? Redes 1, Redes 2, Sistemas Operacionais, implantação de servidores e também segurança da informação. Então, esse curso na modalidade extensão, né, é um resumo da disciplina oferecida no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? E e vai ser um curso introdutório. Então, muitas das situações eu vou passar algumas dicas para vocês. Olha, dê uma estudada com atenção neste assunto, neste protocolo, porque em virtude da nossa carga horária, não dá para a gente explorar todos os assuntos, tá? Então, pelo menos eu vou tentar citá-los e deixar aí como um guia de estudos para vocês aprofundarem no assunto, tá bom? O nosso ambiente virtual de aprendizagem, creio eu que vocês já têm acesso. Assim que vocês entrarem no ambiente, tem aqui o nosso tópico geral. E aí eu vou pedir para vocês, né, para quem, lógico, quem não vê, não tiver problemas em relação a isso, né, se apresentar aqui nesse primeiro fórum. Como a gente está utilizando aqui a modalidade de educação à distância, né, aquele nosso primeiro encontro, que seria uma troca de ideias, né, apresentação, verificar se vocês já trabalham na área ou não, se é a primeira vez que estão tendo contato, enfim. Então, quem quiser se apresentar aqui nesse fórum, né, se algum aluno quiser organizar a criação de um grupo aí de WhatsApp também, ou Telegram, fiquem à vontade para interagirem nesse fórum aqui, né? Eu sugiro sempre vocês depois manterem contato, né? A gente está com centenas de alunos aqui nesse curso, alunos internos, externos aí da comunidade do Instituto. Então sempre é bom manter um networking aí entre vocês e aí depois cada um acaba ajudando um ao outro aí, tá? Então esse fórum aqui, quem quiser depois se apresentar, né? Alguém ser o responsável por criar um grupo, enfim, vocês fiquem à vontade, tá? Nossa semana, né? Iniciando aqui no dia 26, segunda-feira. Vocês ainda não estão vendo aqui o link desta aula porque eu estou gravando ela agora, tá? Mas já tem o PDF aí do material. Sobre a questão de avaliação. Cada semana, cada aula eu vou dar uma atividade onde vocês vão estar postando todos os envios aqui pelo Moodle, tá? Então já tem uma tarefinha aí para essa semana e vocês vão estar enviando aqui por este link. Caso tenha alguma dúvida específica sobre o conteúdo de hoje, vocês podem interagir nesse fórum aqui, né? Cada semana, cada aula, cada tópico vai ter um fórum específico para cada aula. Ah, professor, você pode dar um exemplo mais detalhado sobre o protocolo tal? A gente vai interagindo aí nesses fóruns, tá? E antes da gente começar, né, pessoal? A gente está utilizando aqui a modalidade de educação à distância, as aulas vão ter em média aí duração de 50 minutos, uma hora, e eu sugiro, né, não deixar acumular atividades, né, não deixar acumular conteúdos, tá? O ensino à distância exige aí um pouco de autorresponsabilidade aí do aluno, então vocês, né, uma das vantagens do ensino à distância é que vocês podem
gerenciar melhor o tempo de vocês. Vou assistir agora uns 15 minutinhos dessa aula, amanhã eu assisto mais 10, mais 15, né? Vocês podem ir dividindo o tempo dessa aula, não precisa estar exatamente um tempo fixo. Então tentem aproveitar, né, gerenciar o tempo de vocês, porque se acumular 2, 3 semanas, aí vai bater o desânimo, e depois é difícil correr atrás do conteúdo, tá? Então, minha primeira dica aí para vocês, né? Distribuam um tempo aí durante a semana, não vão deixando os exercícios lá para o sábado, para o domingo, né? Quando fecha a tarefinha. Então a gente vai estar aí auxiliando vocês nessa parte, beleza? Então por aqui que a gente vai acontecer toda a nossa interação, tá? Dúvidas do curso, enfim. Então, pessoal, hoje, né, nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho, né, da visão geral do curso, né, para situá-los, para verificar se é a ideia que vocês estavam em mente mesmo, né, para fazer aquela filtragem inicial. Falar um pouquinho aqui sobre a teoria. Não tem, né, como a gente falar de segurança da informação sem falar um pouquinho sobre a base de conceitos de redes de computadores. Então, quem não tem esse conhecimento básico de redes, né, de sistemas operacionais, eu vou dando aqui umas dicas. Dá uma estudada nesse assunto, né, tem aqui um material, enfim. Mas é interessante, né, apesar do curso não exigir requisitos mínimos, né, para a gente conseguir evoluir um pouco aqui no assunto de segurança da informação, a gente precisa um pouco da teoria aí de redes. Então, essa é a ideia. Vou falar um pouquinho, né, sobre alguns protocolos, já vou dando algumas pinceladas aí em algumas situações de redes de computadores, né, e vou falar sobre uma metodologia que vai ser a base aqui do nosso curso, que é a metodologia do hacker ético, né, o que é isso, enfim. E aí vou apresentar para vocês os 5 passos, né, os cinco estágios de um ataque. Então, o nosso curso, né, quando chegar lá no fim do ano, vai ser o estudo, né, das metodologias, das técnicas, das ferramentas desses 5 estágios aqui que eu vou apresentar para vocês. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em redes de computadores, não tem como a gente não citar o nosso famoso modelo OSI, né? O modelo OSI, para quem não sabe, foi um modelo proposto pela ISO para padronizar arquiteturas em redes de computadores. Então, lá no passado, né, cada fabricante começou a realizar os primeiros testes ali de comunicação em redes, né, usando sistemas de telefonia, enfim. E aí a ISO percebeu esse movimento e falou: não, peraí, eu vou criar um modelo de referência, tá? Um modelo de estudos, né? Um guia de estudos, e aí quem for desenvolver qualquer arquitetura em redes de computadores, né, deverá seguir esse modelo. Foi um modelo proposto em camadas, tá? Para facilitar a modularização, né? A inserção de protocolos, enfim, a independência entre as camadas, né? E esse assunto, né? Só esse assunto daria já um outro curso, né? Então vou tentar ser bem específico aqui, tá? Então lá na camada 1 a gente tem a transmissão dos dados, né? É a camada responsável por transmitir os dados, tá? Então dentro dessa camada, né? Você pode ter rede cabeada, né? Rede wireless, né? Onde os dados são transmitidos por ondas eletromagnéticas, por fibras, né, que são feixes de luz, enfim. Essa camada é responsável por transmitir os dados. Nós representamos, né, esses dados como bits, né, zeros e uns, né, presença ou ausência de energia, de feixes de luz, enfim. E o PDU, né, o que é o PDU? Protocol Data Unit, é chamado de bits. Então, nessa camada, né, ele é só responsável por enviar os bits. E aí, logo acima dela, né, a gente tem a camada 2. Né? A camada 2 ela pega um conjunto de bits e transforma numa estrutura que a gente chama de quadros ou frames, né, o termo em inglês aí. Essa camada, pessoal, a camada 2, ela é responsável por
realizar a comunicação de dispositivos dentro de uma mesma rede. Então, por exemplo, você está aí na sua casa, né? Você está enviando um dado do seu computador para sua impressora, né? Ou você está compartilhando um arquivo entre dois computadores dentro de uma mesma rede, ou jogando, né, um jogo online aí dentro de uma mesma rede. Então, a camada 2 que está em ação. Então, a camada 2 pega uma sequência de bits, né, transforma num quadro, e essa transformação ele faz inserindo informações que a gente chama de encapsulamento. Né? Ela está inserindo dados dentro desse cabeçalho, dentro dessa estrutura da camada 2. Dentre essas informações que é inserida no cabeçalho, né, de um frame, você tem um endereço físico. Né? Esse endereço físico é chamado de endereço MAC. Esse endereço, pessoal, ele vem, né, gravado de fábrica, ele é um endereço que tem na sua plaquinha de rede. Ah, professor, eu tenho uma plaquinha de rede cabeada, né, e uma plaquinha de rede wireless. Você vai ter dois endereços MACs, né, um em cada placa de rede, tá? Então a camada 2 ela é responsável por realizar a comunicação. Ah, professor, mas por exemplo, eu vou acessar uma pasta compartilhada no computador aqui da minha rede, né, num outro computador, e eu digito o endereço IP, né, eu não digito o endereço MAC. Para quem, né, só de curiosidade, a gente vai falar bastante sobre um protocolo chamado ARP, né, ARP, Address Resolution Protocol, que é um protocolo aí nativo nos sistemas operacionais, onde ele faz justamente, né, essa conversão do endereço IP para o endereço MAC. Né? Ele manda uma mensagem para todos os dispositivos, né? Essa mensagem é chamada de mensagem broadcast, perguntando, olha, eu preciso saber o endereço MAC desse endereço IP. Aí a pessoa responde, tá? Tô contando isso aqui, pessoal, porque muitos dos ataques que a gente vai ver aqui também rodam em cima desse endereço MAC, né? Então, o ataque sempre é uma forma de tentar enganar algum dispositivo. Então, se eu perguntar, ó, quem que é o endereço MAC desse cara, né? Se existe um dispositivo ali, uma pessoa mal intencionada, ele pode intervir nessa resposta. Então, guardem bem, né, esse protocolo ARP que a gente vai falar bastante, e um dos principais ataques aí é feito em cima desse cara, tá? Os equipamentos responsáveis por realizar, né, a conversa entre esses dispositivos dentro de uma mesma rede são os switches, tá? Antigamente existiam, né, os hubs, pode ser que às vezes você encontre aí em algum lugar também. A principal diferença entre o hub e o switch, né, é que o hub ele é um equipamento de camada 1, só passa energia nele. Então, quando chega um dado numa determinada porta, ele não tem condições de ler essa informação da camada 2. Então, o que ele faz? Ele distribui essa informação para todos dentro da rede. Né? Isso é muito perigoso. Então, o switch não, ele consegue saber, ele consegue ler dentro do frame para qual endereço você quer ir, né, o endereço MAC, e aí ele faz então o chaveamento dessa informação. Tá? Então a gente vai ver vários ataques aqui em cima de switches para tentar capturar alguma dessas informações na rede. Beleza? Então o endereço MAC é um endereço de 48 bits e ele é escrito na notação hexadecimal. Quem está em ambiente Windows, né, se executar o comando ipconfig espaço barra all, você consegue identificar o endereço MAC da sua placa de rede. E quem está em ambiente Linux pode digitar o comando ifconfig, tudo junto, ou ip espaço addr. Então, quem quiser pausar o vídeo e já testar esses comandos, seria interessante, né? Lógico, existem ferramentas que conseguem alterar esse endereço MAC, mas teoricamente você tem um endereço MAC único, tá? Mundialmente falando. Beleza, professor, eu consigo, né? Já entendi como que a gente conversa com dispositivos dentro da mesma rede. E se eu quiser acessar o meu Gmail, o meu Facebook, né? Algo que está fora da minha rede. Aí a camada 3 entra em ação, né? A camada 3 é responsável por conectar redes, né?
principal equipamento para a gente fazer isso são os roteadores, né? E os roteadores, eles vão se basear no endereço IP. O endereço IP é um endereço lógico, tá? Se você pegar o seu dispositivo, né, seu celular, seu notebook, conectar numa rede pública, né, num shopping, num restaurante, você vai receber um endereço IP. O seu endereço MAC permanece o mesmo. Aí você sai daquele ambiente e vai para outro lugar. Você vai alterar esse endereço IP, mas o seu endereço MAC continua o mesmo. O PDU dessa camada é chamado de pacotes. Então, camada 1 a gente tem os bits, camada 2 nós temos os frames, né, que são um conjunto de bits, e na camada 3 é adicionado o cabeçalho do pacote IP, tá? Na camada 4, pessoal, nós temos aqui a entrega das informações, tá? Então, a gente tem dois principais protocolos, TCP, Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagrama Protocol, tá? A principal diferença entre eles, pessoal, é que você tem um protocolo, no caso o TCP, onde ele estabelece conexão antes de enviar os dados, ele finaliza a conexão quando você acaba de enviar esses dados, ele consegue retransmitir os dados, né? Ele tem um mecanismo ali, uma inteligência para saber um determinado dado não chegou, então ele vai retransmitir, né? E ele controla fluxo, ele consegue perceber, bom, estou tendo muito perda de pacotes aqui, então vou diminuir o fluxo. Então ele consegue trabalhar dessa forma através de confirmação. Olha, eu recebi a sequência A, B e C, né? Pode me mandar as próximas. E o UDP não faz nada disso. Você não tem garantia da entrega, né? Você coloca na rede, você não sabe se o outro lado chegou. E aí, né, fazendo um paralelo aqui com o curso de segurança da informação, isso é muito importante, né? Porque a gente vai usar o TCP em várias situações, como por exemplo, scans, né? Vou falar um pouquinho daqui a pouco. Você consegue até eventualmente realizar alguns ataques, tá? E o DP então só tem desvantagens? Não, né? Como ele não tem toda essa estrutura, esse cabeçalho, você tem um protocolo mais rápido. Então, por exemplo, né, o VoIP, videoconferências, né, sempre eles são realizados em cima do protocolo UDP. Né, vírus, né, jogos online utilizam esse protocolo. Tá? Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre o TCP. E para fechar aqui as últimas três camadas do modelo OSI, né, que no fim o TCP/IP acabou juntando essas camadas, né, aplicação, apresentação e sessão, você tem os dados, tá? O PDU dessas camadas são chamados de dados, e lá nessas sessões, essas camadas, né, você vai ter a parte lá de criptografia, né, de sessões, enfim. E na camada de aplicação, né, os protocolos que lidam, que fazem a interface direto com o cliente, tá? Com o usuário final. Então, uma figurinha aqui do modelo OSI, né, os principais protocolos, o PDU, depois vocês podem explorar melhor cada um desses protocolos. E o TCP/IP, né, pessoal, enquanto o pessoal foi desenvolvendo o modelo OSI, né, aquele modelo, aquele guia de estudos tal, na prática, né, acabou já acontecendo alguns testes que acabaram funcionando, né, que foi o desenvolvimento do protocolo TCP/IP, né? Ele não é tão documentado quanto o modelo OSI, mas ele já nasceu já de uma coisa mais prática, né? Alguns livros, né, do Tannenbaum, por exemplo, Redes de Computadores, ele tem lá um capítulo explicando, né, como que nasceu o TCP/IP, ele faz uma comparação do modelo OSI com o modelo TCP/IP. Então sugiro vocês darem uma lida também mais aprofundada nesse assunto, tá? Então o TCP/IP ele já acabou nascendo na prática. Ele pegou justamente os principais protocolos do modelo OSI, né, o TCP da camada 4 e o protocolo IP da camada 3, da camada de rede, né, e acabou ficando esse nome. É um protocolo aí nativo também em todos os sistemas operacionais e é o protocolo que a gente usa para acessar a internet, por exemplo. Tá?
Então, uma comparação aqui entre os modelos, né? O TCP aqui acabou juntando essas 3 camadas superiores e as 2 inferiores. Porém, né, sempre quando a gente for se referenciar a algum dispositivo, a gente utiliza sempre, né, como padrão o modelo OSI. Então, por exemplo, o roteador, né, a camada de rede, é a camada 3. Tudo bem que no TCP/IP é a camada 2, mas sempre a gente vai utilizar a terminologia do modelo OSI. Então, lá na camada de aplicação, a gente tem todos os protocolos que nós usamos diariamente, né? O HTTP para fazer um acesso web, né? Os protocolos de envio e recebimento de e-mails, enfim, tá? Então, vamos tentar fazer uma visão mais macro aqui, né? Por exemplo, de um acesso a um dispositivo que esteja fora da nossa rede. Então aqui vocês podem imaginar aqui o computador de vocês, né? Numa imagem bem simples aqui, estou acessando um outro site, né? Um Gmail, alguma coisa fora da rede que eu estou. Então você vai perceber aqui as camadas, né? Desenhadas aqui do modelo OSI ou do TCP/IP, onde a gente tem, né? Na camada 2, a camada de enlace, né, as informações dos endereços MACs. O principal protocolo utilizado aí na camada 2 são os frames Ethernet, né, o padrão Ethernet. Não é internet, tá? E aí você, né, a sua aplicação ela vai preencher o endereço MAC, que eu já comentei com vocês, de origem, e o endereço MAC de destino. Essa informação, pessoal, permanece apenas na rede que vocês estão. Essa informação não é propagada depois que passa pelo seu roteador, né? O roteador literalmente ele vai apagar esse campo e substituir com a informação do MAC referente a ele, tá? Vamos tentar entender aqui o que está acontecendo, tá? A camada 3 ele vai preencher com o endereço IP de origem e IP de destino. Obviamente, pessoal, não é só isso, tá? O protocolo IP, né? Protocolo TCP, eles têm aí 20 bytes de tamanho. A gente está vendo aqui uma visão bem macro, tá? Na camada 4, né, se está usando aqui o TCP ou o DP e os dados, né? E tem um campo lá de checksum, né, que ele faz lá uma comparação com o protocolo. Então, o que tem de interessante nessa figurinha, né? Quando esse dado passa pelo roteador, o roteador ele vai apagar, substituir o endereço MAC, tá? Estão vendo aqui, ó, que ele apaga o BBCC é o endereço MAC dessa máquina e o destino dele, apesar dele querer conversar com essa máquina aqui do outro lado, ele não tem informação do MAC, tem só apenas informação do IP. Então, o MAC de destino, quando sai o pacotinho dessa máquina, é o CCDD, que é justamente esse roteador. Quando esse dado entra por uma interface e sai pela outra, vocês vão ver que substitui o endereço MAC, tá? O endereço IP permanece o mesmo. Se tivesse outros roteadores aqui, ia acontecer essa mesma situação. O próximo roteador iria substituir. Quem quiser ver isso na prática, pessoal, tem um software chamado Cisco Packet Tracer, onde vocês podem simular exatamente isso aqui. Né? Vocês adicionem lá 2 computadores, né? Um roteador, um cabo entre eles, colocam o endereço IP, né? Em cada um dos computadores e você tem um modo de simulação. Né? Você marca lá os protocolos que você quer simular e vocês vão ver exatamente isso. Vocês vão acompanhando passo a passo. Né? Quem quiser depois que eu faça um exemplo desse Cisco Packet Tracer, né, a gente conversa lá no fórum e eu elaboro um exemplo aí para vocês, tá? É um software gratuito, vocês podem instalar e usar. Né? Ele consegue simular aí os principais dispositivos de rede. Né? Outra coisa aqui, né? Vamos expandir aqui o nosso exemplo. Então eu estou aqui e quero acessar um site, né, fora da minha rede. Então a gente vai digitar, né, o domínio, né, o nome da nossa URL que a gente quer acessar. E quando a gente dá o Enter, pessoal, no navegador, se a gente voltar nessa figurinha aqui, ó, o roteador, ele não entende nomes. Percebam aqui que no protocolo,
do cabeçalho IP, a gente coloca apenas informações dos IPs. Então, para a gente decorar o IP do Google, do Gmail, é muito difícil, não tem como. É muito mais fácil para nós humanos, né, nós decorarmos nomes, beleza? Então, o que acontece? Entra em ação um protocolo chamado DNS, né, Domain Name System, que é justamente o cara responsável por fazer essa associação de domínios para endereços IPs. Tá? Isso é muito importante também na área de segurança. Então, quando a gente dá um Enter, sai um pacotinho, né, o sistema operacional chama o protocolo DNS e fala, ó, resolva esse nome que eu vou aguardar aqui a resposta de um endereço IP. Né? Você vai fazer uma consulta para o seu DNS através do protocolo UDP, né? E aí então o seu DNS responde com o endereço IP, aí sim, né, o HTTP vai montar todos os dados para então acessar o site que você deseja, beleza? Então aqui a gente já pode também fazer um paralelo, né? Provavelmente vocês já ouviram falar daqueles tipos de ataques onde a pessoa acessa um site, né, de um banco específico, por exemplo, é o mesmo site, é a mesma aparência de um site real, porém é um site falso. Aí você acessa, acaba mandando as informações de login e senha para esse site falso. Uma das formas de fazer isso é justamente, né, envenenando o DNS da pessoa. Então ele faz uma consulta para um DNS, só que esse DNS, né, é um DNS falso. Ele vai te responder, olha, o IP do banco X é esse aqui, né? Só que essa informação é mentira, não é verdade. Então aí que acontece muito desses ataques, tá? Beleza, né? Então antes de você receber os dados quando você faz um acesso web, por exemplo, o TCP, né, aquele protocolo que eu comentei, que é mais robusto e tal, ele faz uma situação que a gente chama de three-way handshake, né? Se a gente fosse traduzir aqui, né, uma conexão de 3 vias, né, uma conexão, um aperto de mão de 3 vias. Dentro, né, explicando aqui rapidamente, dentro do cabeçalho TCP você tem as flags. O que é uma flag? É um valor binário, pode assumir estar desligado ou ligado, né, 0 ou 1. E aí quando, né, toda conexão TCP faz isso, tá, pessoal? Não é só acesso web. Então, quando você deseja acessar, né, algum conteúdo utilizando o TCP, antes de você baixar o conteúdo, existe essa conexão. Né? O cliente ele vai enviar uma flag SYN, né, de abreviação de Synchronize, para um servidor. Se o servidor estiver disponível, né, apto a receber, a estabelecer essa conexão, ele vai responder com 2 flags ligadas, com SYN e ACK. O cliente fecha com um ACK. Esse ACK, pessoal, é a abreviação de Acknowledgement, né, de reconhecimento. Então fez isso, né, estabeleceu conexão, aí sim você começa a baixar todo o seu conteúdo, tá? No final, é feito o término da conexão através da flag FIN, né, de finalize. Então, relembrando, né, o endereço MAC de origem e destino vão mudando a cada salto, entendam aqui salto como sendo um roteador, e o IP nunca muda, né, a não ser que você esteja atrás de um NAT. Né? O NAT são quando a gente usa aqueles IPs reservados, né, o 10 da classe A, da classe B a gente tem de 172.16 até 172.31 e da classe C o nosso famoso 192.168, né? Esses IPs não são roteáveis na internet, então são os IPs que nós usamos dentro das nossas redes locais, nós podemos usar à vontade, não há desperdício. A operadora nos entrega, né, em média, um endereço IP válido, e aí todos esses dispositivos que estão dentro da nossa LAN, da nossa rede local, quando precisam sair para a internet, eles vão usar o IP público. Tá? Nessa situação, o roteador também altera o endereço IP. Beleza? Então isso aqui é importante, pessoal. Essa linha aqui, ó, daria para a gente conversar muito, tá? Por exemplo, né, muitos dos scans, quando a gente chegar lá na aula de como que a gente escaneia um alvo, é utilizado, né, através da manipulação dessas flags. Né? Eu vou escanear uma máquina, vou mandar um SYN para uma determinada porta.
Se a porta responder com sim ACK, eu sei que aquela porta está aberta. Se ela não responder com sim ACK, eu sei que a porta está fechada. Então, muitos dos scans, né, utilizam essa, essa estrutura aqui do TCP. Então, por isso que é importante a gente fazer um pouquinho da teoria aqui sobre redes. Outra situação aqui, né, por exemplo, eu quero realizar um ataque DOS, né, Denial of Service. Esse tipo de ataque não visa roubo de senhas, roubo de dados, né, de roubo de dados, desculpe. Então não visa nada disso. Então o objetivo dela, né, é só atrapalhar a vida lá da vítima. Então você pode, por exemplo, enviar uma solicitação de sincronização para um servidor. O servidor responde com sim ACK, ele está apto a fechar essa comunicação. E aí o que você faz? Né? De sacanagem, você não envia esse último ACK. O que o servidor, né, vai pensar, entre aspas, né? Opa, a minha resposta de sim ACK não chegou. Lembra que eu falei que o TCP ele retransmite? Então ele vai retransmitir. E isso você perde um tempinho ali, né? Para nós pode ser irrisório, mas para o servidor você está perdendo ali, né? Ciclos ali de processamento. Imagine, né? Você multiplicar isso por várias máquinas fazendo esse tipo de ataque, tá? Então o trio handshake aqui é muito utilizado aí na parte da segurança, né? Quem quiser depois dar uma aprofundada, inclusive um dos exercícios de hoje é vocês tentarem visualizarem essa comunicação aqui de 3 vias, tá? Eu estou falando de portas, né, pessoal? Mas o que são essas portas, né? Tanto o TCP quanto o UDP, deixa eu voltar aqui na figurinha do modelo OSI, né? Eles realizam, né, a comunicação, a camada de transporte com a camada de aplicação. Essa comunicação aqui é feita através de portas, né? Então, voltando aqui no TCP/IP, né, quando a gente quer acessar uma determinada aplicação, né, um desses protocolos aqui, por exemplo, cada protocolo roda em cima de uma porta virtual, né? Então é assim que o servidor sabe o que eu quero acessar. Por exemplo, imagine que eu queira acessar numa determinada máquina um site web, um servidor de arquivos, enviar um e-mail, receber um e-mail e fazer uma resolução de nomes e uma comunicação, uma conexão remota, né, através do Telnet ou SSH. Então, do ponto de vista do servidor, né, imagine assim, bom, o que esse cara quer? Né? Ele quer acessar aqui o meu site web, meu servidor de arquivos, né? Fazer uma conexão. Então, essa resposta se dá através desses números de portas, né? Então, a famosa porta 80, né, que roda o HTTP, né, o HTTPS roda em outra porta, enfim, né, eu vou mandar um e-mail, é uma outra porta, receber um e-mail, enfim, cada protocolo aqui roda nessa porta específica. Essas portas servem justamente para realizar a comunicação da camada 4 aqui do modelo OSI, né, com a camada 7, que é a camada de aplicação. Então, tanto o TCP quanto o UDP, né, trabalham com a multiplexação de portas, beleza? Seguindo aqui, né, tem uma ferramentinha, pessoal, que é o exercício de hoje, que chama Wireshark. Muito simples aí de instalar. Depois vocês vão tentar instalar. Quem tiver dificuldade, a gente interage lá no fórum. E aqui é justamente a captura, né, desse famoso three-way handshake. Tá? Então, eu tenho aqui o meu endereço IP, 92.181.112, fiz uma conexão nesse site, né, 66.235 e tal. Protocolo TCP. Essa porta 50.930 é uma porta aleatória aqui da minha plaquinha de rede, tá? Fazendo uma conexão na porta 80. Percebam que o meu pacote ligou a flag SYN, de Synchronize. Depois a gente comenta um pouco aqui sobre esses outros campos, tá? O servidor, se ele está com a porta 80 aberta, né, se ele está apto a receber uma conexão, ele vai responder para mim, beleza, ó, sim ACK, eu aceito fazer essa conexão. E por último, então, a minha máquina manda para o servidor um ACK. A partir desse momento, né, se for um site rodando HTTPS, vai acontecer a troca de chaves, né, para cifrar os dados
através do TLS e depois o conteúdo é baixado, tá? Só uma dica aqui no Wireshark, né? As flags, elas vêm aqui entre colchetes, tá? Vocês vão perceber que um dos outros campos aqui do cabeçalho TCP também tem esse nome de ACK, tá? Isso aqui é justamente para controlar se os dados foram recebidos pelo outro lado ou não, né? Vocês vão perceber que a sequência de um está alinhado com um ACK do outro, tá? Beleza, pessoal. Então, feito esse breve resumo aqui de redes, né? Tem muita coisa ainda que a gente vai falando, mas sugiro aí dar uma lida em alguns capítulos iniciais e alguns livros específicos aí, como eu já citei, né? Do Tannenbaum, existem outros aí. A gente vai conversando lá no fórum também, beleza? Falando um pouquinho aqui sobre a parte de segurança, né? Já focando um pouquinho mais para a área aqui do nosso curso. Muitos analistas, né, eles se preocupam com essas três situações aqui, né? A segurança do seu sistema, a funcionalidade e a usabilidade. O que isso quer dizer, pessoal? Que a gente tem que ter um equilíbrio entre essas três áreas. Por quê? Se você tem um sistema muito seguro, provavelmente você vai deixar esse sistema menos funcional e menos usável. Se você tem um sistema muito usável, né, muito fácil de usar, provavelmente você deixou algumas questões da segurança e da funcionalidade de lado. Então essa é a ideia aqui desse gráfico, né, mostrar para vocês que os analistas, né, de segurança, eles sempre têm que estar preocupados com isso. Beleza, eu vou tornar um sistema muito seguro, né, você vai deixar de lado algumas outras questões. Então o desafio aqui sempre é manter o equilíbrio. Beleza, algumas medidas de segurança, né? Aconteceu algum incidente, tá? Ou não, né? Você tem aí medidas que podem ser classificadas como medidas preventivas, justamente para tentar minimizar esses riscos, tá? A gente pode dividir aqui em três categorias, né? A gente vai discutindo isso ao longo do curso também, né? A gente tem a preventiva, que é o maior exemplo que a gente pode dar aqui é a autenticação, né? Você vai logar na sua rede social ou no seu e-mail, né? Você tem que, de alguma forma, autenticar, garantir que você é você mesmo. Aconteceu algum incidente, né? A gente tem aí ferramentas que emitem alarmes, né? Alertas, né? Você pode fazer auditorias, né? Análise de logs, enfim. Né? Você está suspeitando de alguma coisa, né? Então existem carreiras, né? Só que trabalham em cima disso. E aconteceu algum incidente, né? Você tentou prevenir de todas as formas, não conseguiu. Você tem aí mecanismos para corrigir, né? Fazer um restore aí de backups, por exemplo, tá? E qualquer livro, né? Qualquer curso introdutório aí de segurança da informação, ele vai falar desses três pilares, né? Sempre o analista de segurança, o analista de redes, ele tem que estar sempre preocupado com esses três pilares, que são, né, a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Deixa eu comentar aqui rapidinho de cada um deles, né? A confidencialidade é garantir que pessoas não autorizadas acessem dados, né, que não pertençam a elas. Então, muitos ataques ocorrem em cima de senhas, né, de passwords. A gente vai ver alguma dessas ferramentas, né, ver aqui na prática o funcionamento desses ataques. E para a gente se prevenir, né, pessoal, que um sistema de autenticação aí normalmente tem, né, como mecanismo de segurança? Né? Você precisa, por exemplo, de algo que você sabe, que normalmente é sua senha, algo que você tem e algo que você é. Então, provavelmente vocês já ouviram falar, né? Habilita lá a autenticação de 2 fatores, né? Não deixa só a senha. O que isso quer dizer? Então, algo que eu sei é a minha senha. Então, eu tenho que habilitar um outro fator para garantir uma segurança maior. Por exemplo, algo que eu tenho. Então, eu só realizo, né, transações bancárias do meu celular. Se alguém roubar a senha, né, do meu banco, ele não vai conseguir realizar transações porque ele não tem o meu celular, por exemplo.
tá? Então, qualquer rede social, né, que vocês utilizam, um e-mail, tem essa opção para autenticar aí 2 fatores, né? Então, às vezes você vai logar, vai mandar um SMS para o seu celular, né? É um outro fator de autenticação. Então, já como sugestão, habilitem isso em todas as suas redes, e-mail. Eventualmente, se você perder sua senha, né, não é um caso tão problemático, porque provavelmente o atacante não vai ter esse outro fator aí de autenticação. A parte da integridade, pessoal, tem a ver com proteção, né? Deixar algo íntegro quer dizer que nós não mexemos em nenhum bit sequer. Então, para a gente se proteger, né, utilizando esse pilar, normalmente fazemos o uso de hashes, né? Hash é um algoritmo matemático onde você embaralha lá todas as informações, todos os bits e produz uma saída de tamanho único, né, dependendo do algoritmo. Mesmo você tendo conhecimento do algoritmo, é matematicamente impossível você voltar ao valor original. Tá? Depois a gente vai comentar também mais sobre isso. Imagine assim uma salada de frutas, você bate, né, num liquidificador todas essas frutas, é impossível você voltar para o estado natural delas. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia. E a disponibilidade, né, outra preocupação aí que os analistas têm que ter. A gente tem aí como principal ataque, né, o DOS, que eu já citei para vocês, né? Você fica lá atrapalhando a vida da pessoa, né? Abre várias conexões simultâneas, né? Milhares para tentar derrubar um site ou alguns tipos de ataques, né? Quem quiser depois explorar um pouquinho aí, ó, Slow Loris, né? É um ataque que ele vai fazendo conexões web, mas de uma forma muito lenta, né? Ele fragmenta os pacotes, né? E isso deixa o servidor também ocioso, tá? E a gente tem acompanhado também muitos ataques de ransomware, né? Onde o atacante ele cifra o HD da vítima, né? Pede um resgate e mesmo você pagando, não é uma garantia que você vai receber a chave correta, tá? Então, a gente vai discutir bastante sobre isso aí. Pessoal, já caminhando aqui para o fim, né? Só questões de curiosidades aqui. A metodologia que a gente vai estar estudando é a metodologia do hacker ético, tá? A gente vai tentar ver, né, as mesmas ferramentas, né, que um hacker utilizaria aí para outros fins. E o que difere, né, é a motivação. Então, normalmente um hacker vamos colocar assim, do mal, né? Normalmente a motivação final dele é pedir um resgate, né, em dinheiro, enfim. Mas a gente vai tentar ver aqui as mesmas técnicas e ferramentas que esse hacker utilizaria, tá? Existem algumas classificações, né, que só de curiosidade, depois vocês podem ler aí com mais calma, né? Mas tem aí os bons, os maus e os curiosos, né? Os indecisos. Tomar cuidado, né, pessoal, nos testes que nós formos fazer aqui. Sempre fazer em ambiente controlado, né? Em ambiente virtual. Evitar fazer isso em redes que vocês não tenham autorização, beleza? Então aqui as cores, tal. Isso aqui mais de curiosidade. Beleza, professor, e aí? Né, como que eu testo a segurança da nossa empresa aqui, né? Existe aqui uma metodologia, né, que é chamado de pentest, né? Teste de identificação de falhas, tá? Inclusive isso, pessoal, já está virando carreira, né? O que você faz? Eu sou pentester, tá? Então já existem pessoas trabalhando justamente com isso. E a ideia do nosso curso é apresentar aqui de uma forma resumida a, as técnicas e ferramentas utilizadas, beleza? Existem outros termos, tá, pessoal, que tá ganhando espaço agora no mercado, que são, por exemplo, Red Team, né, que você vai, por exemplo, pentest, você vai pôr um sistema ali em produção, você precisa ali fazer testes rápidos, né, identificação de falhas, tal, você faz um pentest. Quando você tem já um sistema, né, uma empresa que já está mais madura, você quer testar a capacidade de detecção e resposta do seu time de defesa, né, um teste mais elaborado que vai aplicar
várias outras técnicas, né? Não só no seu sistema, vai tentar. Você tem ali um especialista de dispositivo móvel, um especialista de rede wireless, enfim, é um time mesmo, né, para tentar ao extremo uma invasão dentro da sua empresa. Então, esse tipo de situação é chamado de Red Team, tá? Existem cursos também abordando esse tema. Só de curiosidade também, o time que tenta fazer a defesa é chamado de Blue Team, né? Time azul. E aí tá tendo algumas outras variações, né? Tem o Purple Team, né? Dei uma pesquisada aí que tem várias outras situações aí classificadas em relação às cores, tá? Então, a ideia nossa aqui, né, é mostrar para vocês aí um pouco desse pen test, né? Teste de invasão, né? Teste de identificação de falhas. E aí, pessoal, para a gente fazer um pen test, existem N metodologias, né? Do Mitre, né? O PTES, eu vou citar algumas nas próximas aulas aí, tá? Que a gente já está encerrando aqui o nosso tempo. Mas a metodologia que a gente vai ver é a do hacker ético, que é dividido nessas 5 fases. Então, só para a gente se situar, nós vamos estudar essas 5 fases durante aqui o nosso curso, ver as principais técnicas, né, ferramentas, testá-las, né, e como se defender. Então, reconhecimento, escanear e enumerar, ganho de acesso, manter o acesso e cobrindo os rastros, tá? Então, cada aula eu vou focar aqui, né? Então, a aula que vem a gente já vai falar sobre o reconhecimento, né, onde você tenta buscar aí informações do seu alvo, normalmente de fontes públicas, tá? Você não tem problemas em relação a isso do ponto de vista legal. Depois a gente tem a fase de scan, que é aquela fase que você, bom, eu já descobri ali quantos computadores, né? A gente vai ver como que é possível isso. Agora eu quero saber quais aplicações, quais portas estão abertas, qual sistema operacional está rodando. Depois a fase de ganho de acesso, o livro traz, né, que os principais ataques são, né, contra senhas, por isso que eu já dei a dica lá, né, para vocês habilitarem a autenticação de 2 fatores, né? Vamos ver como funciona essa quebra de senhas, exploração de vulnerabilidades através da ferramenta Metasploit, né? Como que a gente mantém o acesso, né? Cada tema desse aqui vai ser uma aula, tá? Tô passando rapidamente aqui, mas não se preocupe, né? Os famosos backdoors e como que a gente mantém o acesso, né, pessoal? E aqui só de curiosidade, né? Existe uma pesquisa, né, feita por esta empresa, a Infographic aqui, da M-Trends, que, né, fazendo aqui uma pergunta para vocês, né? Quanto tempo você acha que a empresa demora para identificar que foi invadida? Tá? Lógico que sem ser por ransomware, né? Porque o ransomware já acusa logo de cara lá que você foi invadido, né? Vai ter aquelas famosas telas lá, né? Pedindo o resgate, enfim. Mas depois vocês explorem com mais calma aí esse folhetinho, né? Mas só de curiosidade aqui, ó, por ano, né? Você tem essas informações. Por exemplo, no ano de 2020, né, a média em dias que as empresas demoravam para descobrir que já foram invadidas aqui no caso, né? No ano de 2020 foram 24 dias, tá? No ano de 2019, né, 56 dias, quase 2 meses, né? Vocês vão percebendo que esse número aqui teoricamente foi baixando, né? Então, aquela velha briga aí de gato e rato, né? Os ataques vão sendo aprimorados, mas da mesma forma as defesas também, tá? Então, depois, só de curiosidade, essa informação aí, tá? Deixei o link para vocês. Depois a gente vai ver também algumas técnicas para cobrir os rastros. Então, pessoal, só para situar, né, para situar os alunos, né, vocês, o nosso curso vai ser o estudo dessas 5 fases, tá? Então, pensem aí, né, se vão atender a expectativa de vocês, né? Como a gente não colocou assim requisitos mínimos para participar do curso, então, professor, eu não entendo nada de redes, né? Então
talvez você tenha que estudar um pouquinho mais, né? Quem já tem conhecimentos básicos aí de redes, né, de sistema operacional, vai conseguir caminhar bastante aqui no curso, beleza? Então, essa foi nossa primeira aula, pessoal, aula 1, uma revisão aí do modelo OSI, né, rapidamente, é lógico, falando um pouquinho de segurança, alguns termos aí talvez vocês não conhecem, a gente vai discutindo lá no fórum. E para essa semana, né, qual que é a atividade? Né? A avaliação de vocês vai ser o seguinte, cada aula vai ter uma atividade, né? Se você enviar 60% dessas atividades, você vai ganhar, né, o certificado lá no fim do curso. Então, essa semana, o que eu quero que vocês tentem fazer? É instalar o Wireshark, pode ser no Windows, no Linux, e tentem, né? O que é o Wireshark? É uma ferramenta que captura os dados da sua placa de rede. Então, logo que você iniciar o Wireshark, ele vai pedir para você selecionar qual a placa de rede. Então, ele vai pegar todos os dados, né, e mais os broadcasts da sua rede. Então, tentem, né, fazer uma consulta, por exemplo, deixa o Wireshark aberto, faz o acesso a algum site, né, tentando capturar uma consulta DNS. Como vai aparecer vários pacotes, pessoal, vocês vão precisar criar filtros, tá? Para facilitar a visualização. E aí, para você criar um filtro do DNS, basta você digitar lá no campo do filtro DNS. Tá? Ele já vai filtrar todos os pacotes DNS. Do ARP, cria só o ARP, tá? É bem simples. Já uma conexão de 3 vias, né, você pode criar um filtro, por exemplo, TCP, mas mesmo assim vai aparecer vários pacotinhos. Então, tentem procurar, por exemplo, filtros, né, do HTTP que estejam com as flags SYN ligadas. Lembra que eu falei da flag SYN? Né? E aqui da flag FIN, para finalizar. Aí vocês vão tirar um print, né, e enviar esses arquivos lá pelo Moodle. Né? Tem o link lá no Moodle, tá? E aí, pessoal, quem quiser, né, já preparar o ambiente virtual que a gente vai utilizar nas próximas aulas, né, eu sugiro vocês baixarem o Kali, né, ou o Parrot. No próprio site do Kali, né, já tem um arquivinho para o VirtualBox, né, extensão .ova. Basta você baixar esse arquivinho, dar 2 cliques, ele já sobe numa máquina virtual. Tá? Então aqui no curso eu vou estar utilizando o Kali, muitas das ferramentas já estão instaladas nele, tá? Então a gente não precisa fazer muita coisa nele, beleza? Então tarefinha dessa semana, instalar o Wireshark, no próprio Kali já tem o Wireshark, quem quiser já fazer o exercício pelo próprio Kali, e tentar capturar essas vias aqui, tá? Quem não conseguir, professor, não consegui achar um filtro para conexão de 3 vias, né? A gente vai conversando lá no fórum. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula 1. Na próxima semana, a gente já coloca a aula 2 para vocês. Beleza? Um abraço aí para todo mundo. Obrigado.